Boa noite, queridos amigos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos neste ambiente para conversarmos um pouco sobre os ensinos da doutrina espírita e da grandiosidade, que o Mestre Jesus deixou para todos nós. Então, esta noite, que possamos receber, onde quer que nós estejamos, de ambiente físico, todas as bênçãos da espiritualidade superior. Os nossos amigos estejam conosco, nos inspirando, nos orientando, para que tenhamos um momento agradável, um momento reconfortante e que possamos receber grandes ensinamentos com a lição que foi proposta para este momento. Recebamos, então, todas as bênçãos da casa de Dr. Augusto Silva e do nosso Mestre querido Jesus. A história que nós vamos trazer hoje, na verdade, é uma narrativa simbólica, está em uma obra que chama Entre Irmãos de Outras Terras. E essa obra, vou trazer um pouco da curiosidade dela, ela foi psicografada por dois médiuns, Valdo Vieira e Chico Xavier. E ela foi lançada quando se comemorou aqui no Brasil o primeiro centenário da primeira sociedade espírita do Brasil, que foi fundada lá em Salvador, que foi em 1965. Então, nesse ano, estava sendo comemorado 100 anos desse primeiro grupo espírita significativo formado no Brasil. E essa obra, ela não foi psicografada no Brasil. Quando ela chegou às mãos, as mensagens chegaram na mão desses dois médios, eles estavam fazendo um intercâmbio doutrinário. Eles estavam viajando na Europa e nos Estados Unidos, trabalhando na divulgação da doutrina espírita. E essas mensagens foram recebidas nesses dois continentes, na América do Norte e na Europa. E ela tem algumas características bem destacantes nela, porque a primeira parte dessa obra, ela foi psicografada em português, e a segunda parte desta obra foi psicografada na língua inglesa, psicografada no inglês. E depois, claro, no lançamento do livro, que chama Entre Irmãos de Outras Terras, por isso o título da obra, ela foi traduzida pela Federação Espírita e aí foi lançada. Mas a segunda parte dela foi psicografada em inglês por esses médios. Então, essas narrativas simbólicas contidas nesta obra, ela traz muitas referências dos locais em que elas foram psicografadas. Então, a história que nós vamos contar hoje, abrindo a nossa reflexão de hoje, ela foi usada como referência para ela o ambiente americano. Então, o autor espiritual, que é Hilário Silva, que é o autor espiritual que vai trazer a narrativa para nós, ele está nesse ambiente. Ele está contando uma história num ambiente, numa paisagem americana. Então, conta para nós, Hilário Silva, o autor espiritual, a seguinte história. Morava numa determinada região americana uma senhora, uma viúva, que se chamava Amélia Cowper. E esta viúva recebe, então, em determinado momento da sua vida, a visita de um sobrinho, que ela não via há muito tempo.
Esse sobrinho vai visitá-la, né, ficando sabendo da viuvez, vai visitá-la, ela recebe esse sobrinho e eles começam a conversar. E ela diz para ele o seguinte, fala assim, o seu tio James, ele se tornou uma pessoa muito caridosa, muito bondosa. E tudo que a gente tinha de patrimônio, ele doou aos necessitados. E sobrou para mim somente esse cantinho. Mas eu estou bem, meu sobrinho. Porque, graças a Deus, eu consegui preservar, e aí ela aponta um baúzinho, consegui preservar dentro do meu cofre o meu maior tesouro. O meu grande tesouro está ali, dentro daquele baúzinho. E aí, o rapaz, o sobrinho, que conhecera ali toda a fartura que o tio tinha, né? Ele trabalhava ali nas reservas petrolíferas do Texas, no auge dessas reservas petrolíferas. Então, ele tinha muito patrimônio. Então, o sobrinho começa a cogitar no seu íntimo o seguinte, de que naquele cofre que a tia apontou, sua viúva, né, a tia viúva apontou, poderia ter ali um tesouro ainda valioso, que a tia resolveu guardar, né, se desfez de tudo, mas preservou algo valioso. E aí ele pensa o seguinte, olha, eu vou trazer essa tia para morar comigo. Então ele oferece àquela viúva abrigo na sua casa, né? Ele morava ali na região de Virgínia, né? Lá no estado europeu, um estado americano. Então ele chamou a tia para morar com ele. Ele falou assim, olha, já que você está com poucos recursos, vem morar comigo. E ela aceita o convite do sobrinho. Então faz a sua malinha, pouca coisa que tinha, pega aquele baú que ela carregava com muito cuidado e inicia então a sua trajetória para uma vida nova, junto do sobrinho. Então o sobrinho leva a sua residência e lá, quando ele chega lá na sua casa, acomoda a tia, põe a tia no quarto, muito bem confortável, tudo. Ele chama o irmão, que se chamava Eduardo, fala assim, olha, mano, a tia ali tem um tesouro e ela não se distancia dele. Pode ser que ele tenha alguma coisa valiosa para nós. E aí eles combinaram entre si de tomar guarda cuidadosa daquela senhora. E aí, à noite, né, eles passavam ali no quarto da viúva, a tia, e sempre vinha ela, abrindo aquele baú, e quando ela abria o baú e manuseava o baú, eles percebiam que havia nela um sentimento assim de iluminação. O seu semblante parece que iluminava. E isso deixava eles ainda mais certos de que ela estava guardando joias naquele pequeno cofre. E ela olhava para aquilo e falava, meu tesouro, minha riqueza. E assim ela viveu, né? Bem protegida, bem amparada pelos sobrinhos, ela viveu ali 9 anos, até que a morte a levou. Ela morre, então prepara os funerais com todo cuidado, com todo carinho, e na primeira oportunidade, os sobrinhos vão e querem saber o que está naquele baú. E aí eles abrem aquela peça que era tratada com todo cuidado,
pela senhora viúva. E aí eles encontram então dentro do baú um evangelho, o livro do Novo Testamento, cebado, gasto, significando que foi muito manuseado. E por cima daquele livro, um bilhete da tia, dizendo para eles o seguinte: meus filhos, Deus os recompense pela caridade para comigo. Mas, tomem cuidado com a vida na terra. E aí, ela, experiente nas lições do Evangelho, ela termina o bilhete citando ali uma passagem dos Atos dos Apóstolos, aliás, de uma das cartas de Paulo a Timóteo, uma carta endereçada ao discípulo Timóteo, que era discípulo de Paulo, o apóstolo Paulo. Então ela cita, depois que ela fala isso: tomem cuidado com a vida na terra. Por quê? Porque a paixão pelo dinheiro é a raiz de muitos males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. E assim termina a história contada por Hilário Silva nessa obra Entre Irmãos de Outras Terras. E aí nós vamos encontrar nesse conto do Hilário Silva personagens com entendimentos diferentes sobre a riqueza, que é o título do texto, a riqueza. Os dois sobrinhos acolhendo a tia viúva com uma generosidade interessada, esperando uma recompensa, e a velhinha, que tinha para seu maior tesouro as lições morais do Evangelho. Por isso, toda vez que ela lia, porque aquilo significava para ela um tesouro, o seu semblante reluzia, a sua áurea, o seu olhar iluminava, não por reflexo de joias preciosas, mas por reflexo das lições contidas no Evangelho. Interpretações diferentes para o que se considera tesouro. E nós sabemos que essa visão que cada criatura tem dos bens que possui, ela varia conforme o grau de evolução da criatura, do ser espiritual. Para alguns, os bens terrenos são eternos, são permanentes. Para outros, os bens terrenos são temporários, transitórios e não nos pertencem. Essa visão mais madura dos bens materiais faz com que se perceba que tudo que está no mundo, tudo que pertence ao mundo, pertence exclusivamente a Deus. O homem, o espírito, quando encarnado, é somente, dizem os espíritos, usufrutuário, mais ou menos fiel daquilo que está em suas mãos. Os bens materiais são neutros. Todo patrimônio material que chega para nós são neutros em sua essência. E nós não podemos perder o foco disso e inverter o valor.
Os recursos monetários estão de passagem por nossas mãos. E qual que é o objetivo disso? Transformar estes recursos materiais, as bênçãos do patrimônio monetário, do dinheiro, da riqueza, em trabalho, em caridade, em educação, em socorro. E tem uma comparação bem interessante dos amigos espirituais sobre os bens que estão no mundo, os bens que compõem o mundo e dos quais nós, enquanto espíritos encarnados, somos meros usufrutuários. É um recurso que está em nossas mãos para ser bem utilizado. E ele deve ser utilizado na medida certa, adequada, com o que compete a nós manusear. E eles dizem que os bens devem ter a feição do ar que a gente respira, do oxigênio que a gente respira. Para a gente respirar o ar, que é essencial para a nossa sobrevivência, a gente não precisa furtar o ar do outro. Naturalmente, esse oxigênio que todos nós respiramos está na natureza. E para eu sobreviver, para eu viver bem, de forma saudável, eu não preciso, em momento nenhum, respirar o ar do outro. Quer dizer, eu não preciso usufruir do que é necessário para o outro. O que eu respiro é suficiente, o que chega aos meus pulmões é suficiente. E essa visão, ela é uma visão extremamente elevada, quando nós temos que tudo pertence simplesmente a Deus. Então, esse ar que eles comparam está aí para todos. Então, os bens do mundo é para nós usarmos de maneira saudável, sem usurpar, sem furtar, sem tirar do outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras que estruturam a codificação espírita, nós vamos encontrar um capítulo. No capítulo 16, eu vou trazer o livro aqui, porque eu vou buscar uma referência aqui nessa obra. Então, no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma reflexão de Kardec e da espiritualidade, porque é assim que essa obra é estruturada, né? Kardec traz ali uma passagem do Evangelho, que vai extrair um ensinamento moral para nós. Então, você tem aí, abrindo o capítulo, passagens do Evangelho, depois tem os comentários do próprio Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, trazendo para nós aí comentários à base do que a doutrina espírita coloca. Ele traz comentários estruturados nos ensinos dos espíritos e depois, fechando cada capítulo, as instruções da própria espiritualidade. Então, nesse capítulo 16, ele vai tratar de uma passagem evangélica em que diz Jesus o seguinte: está no Evangelho de Mateus, mas também Lucas faz uma citação desse momento do Cristo. Ele diz assim, diz o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. E fecha dizendo: não podeis servir, então, simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, Mamon, aqui, no hebraico, né, Mamon é literalmente dinheiro. Mas há em algumas tradições uma representação figurativa de Mamon.
como sendo aquela imagem, né, aquela figura que representa a avareza, o apego e os bens materiais. Então, esse mamon representa, então, o desequilíbrio com a utilização das riquezas. Então, por isso, diz o Cristo, não se pode servir a Deus e a mamon, porque eles têm características muito diferentes. Deus representa o sublime, o elevado, o moral, aquilo que carregamos quando deixamos esse corpo físico, carregamos na alma. E mamon representa aquilo que é deixado aqui, aquilo que é da terra, que nós não conseguiremos levar. Então, ou você serve a Deus, ou você serve o sublime, ou você serve somente a matéria. Porque ele diz aqui, ou você ama um, ou você ama o outro. Ama, idolatra. Por isso que a senhora da nossa narrativa, ela diz para os sobrinhos delas o seguinte, a paixão pelo dinheiro. Cuidado, a paixão, essa obsessão, essa ganância, essa visão deturpada que vocês têm da riqueza é raiz de mal. Então você não pode servir dois senhores com características diferentes. Mas o dinheiro pertence a Deus. A riqueza, tudo que fica no mundo, que nós deixamos no mundo, pertence a Deus. E nós precisamos entender que nós somos apenas usuários e devemos usar bem. Então, quando ela cita na sua carta que ela deixa para os sobrinhos, né, no seu bilhete, que a citação de Paulo, Paulo não está condenando o dinheiro de forma alguma, porque pertence a Deus. Tudo que está no mundo pertence a Deus. Mas ela condena a paixão, esse entusiasmo intenso, descontrolado, essa busca incansável pela riqueza. Isso é a raiz de muitos males. E isso, diz Paulo, desvirtua a nossa fé, nos tira o foco, o verdadeiro objetivo que nós temos como criaturas imortais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, eles colocam 4 tópicos para nós. Eles dividem esse capítulo, né, que não se pode servir a Deus e a mamon, em 4 tópicos na instrução dos Espíritos. Então, eles falam do desprendimento dos bens terrenos. O outro tópico é o emprego das riquezas, e nós precisamos ler isso para a gente compreender como nós devemos usar bem os recursos da matéria. Então, você tem o emprego das riquezas, tem ainda a transmissão da riqueza, né, que eles falam um pouquinho da herança, né, que ela também ela é válida, claro, com as características que ela trouxer como construção de riqueza. E tem um dos tópicos das instruções dos Espíritos que tem o título A Verdadeira Propriedade. E nós vamos pegar aqui só, não é nem o primeiro parágrafo, as primeiras colocações do Espírito que traz esse tópico, e ele se identifica aqui como um Espírito protetor. Então nós vamos pegar aqui as suas primeiras colocações sobre a verdadeira propriedade. E vamos conversar sobre isso. Para nós o seguinte: o homem só possui em plena propriedade, quer dizer, é inteiramente dele aquilo que lhe é dado levar deste mundo.
do que encontra aqui ao chegar e ao deixar este mundo, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem posse real das suas riquezas. Ele é simplesmente usufruto. Então, vamos encontrar aqui nessa primeira parte, nessas primeiras frases do Espírito, dois bens. Ele está falando de dois bens. Um bem que nós levamos deste mundo, um bem que a gente deixa. Um bem que é inalienável. Um outro bem que é transmissível. A gente deixa. Nós não vamos conseguir levar. Então, o que é pleno é o que eu consigo levar. E o que eu consigo levar deste mundo? Nada que é do uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Isso precisa ser interiorizado em nós. Só levo daqui. Parece um clichê. Né? Porque nós estamos cansados de saber que a gente só leva isso. Mas a gente não interioriza isso. Então, a gente só vai levar o que a gente trouxe quando a gente chegou neste mundo. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, quando eu reencarnei, eu trouxe inteligência, conhecimento que eu tinha adquirido em outras existências e qualidades morais. E quando eu sair daqui, eu vou levar as mesmas coisas. Se usei bem, enriquecidas. Este é o verdadeiro tesouro, a verdadeira propriedade. Tudo que eu carrego no cofre da minha alma. É ali que eu vou guardar aquilo que vai me servir na vida futura. Então, o que tiver no porvir, ao deixar este mundo, eu não compro com o que é de uso do corpo. Mas eu conquisto com os recursos da alma e vou garantir o meu lugar com o tesouro que estiver dentro do meu coração. É aí a verdadeira propriedade. Então, no nosso cofre, aliás, se nós tivermos um cofre, ele deve estar dentro do nosso coração. E é interessante a analogia que os espíritos usam aqui, em vários textos aqui do Evangelho, é que esse cofre, por isso não se pode servir a dois senhores com características diferentes, porque esse cofre ele não precisa ficar trancafiado. Ele não precisa ser guardado em segredo, diferente do cofre de Mamon. Ele tem que ser guardado a 7 chaves, protegido, resguardado, isolado, escondido. O cofre de Deus não. Esse cofre ele precisa ser aberto, expandido, espalhado, sem segredo, que é o que está dentro da nossa vida. É essa riqueza que nós precisamos não guardar, esparramar, espalhar. No cotidiano, meus amigos, nas atividades do dia a dia, quantos corações precisam de esperança? É riqueza, é bem que precisa ser distribuído. Quantos corações atormentados pelo abandono? Quantas crianças entregues ao desamparo? Quantas pessoas tristes precisando de consolo, de conforto, de tolerância, de bondade, de confiança? Quantos tesouros nós podemos, digamos assim, com quantos tesouros nós podemos enriquecer o nosso coração? Com quantos tesouros? E esse cofre, ele tem que ser aberto. Ele não pode ter segredo.
todos nós temos capacidade de auxiliar e entesourar o verdadeiro bem. Não se condena ao dinheiro. Mamon representa ganância, avareza. Quantos de nós perdemos noites de sono, perdendo saúde, mirabolando, confabulando no pensamento, artificiando, articulando formas de angariar bens que não são nossos. Quantas oportunidades perdidas, quanta energia disseminada de forma irresponsável para bens transitórios, bens que nós não vamos levar. A viúva Cowper, ela encontrou o seu verdadeiro tesouro, encontrou, e deixou a lição para os seus sobrinhos. Cuidado com a vida na terra. Vocês podem perder a sua fé, podem ganhar o mundo, como disse Jesus, e perder a sua alma. Então, vamos buscar em nós o tesouro da boa vontade. Vamos abrir o cofre do nosso coração e deixar com que esse tesouro que está no nosso íntimo seja transformado em trabalho, em atitude, em honestidade, que nós precisamos tanto no mundo em que vivemos. E vamos distribuir, porque esse tesouro distribuído com certeza será somado às propriedades da nossa alma. E é com ele que nós vamos garantir um bom lugar na vida futura. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco e busquemos cada dia construir em nós o verdadeiro patrimônio. Que Jesus nos abençoe.